Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo da Semana de Vendas B2B da Plumes. E primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e também aos patrocinadores, todos aqueles que ajudaram esse evento a acontecer. Meu nome é Otávio Garbi, eu sou o Head de Receita da Plumes e hoje eu vou te acompanhar no conteúdo da venda consultiva. Pô, mas que conteúdo mais explorado, né, pessoal? Vocês já devem ter lido bastante sobre isso, tudo. Bom, acho que tá na minha cara, né? Acho que vocês conseguem perceber aí que eu não sou nenhum guru de vendas e não tenho 50 anos de vendas nas costas para eu falar para vocês baseado só na minha experiência. E para sorte de vocês, eu não vou. Eu sou um consumidor assíduo de conteúdo de vendas, já conversei com muitos, mas muito mesmo gestores comerciais, e com isso a gente acabou aprendendo bastante. A Plumes é uma empresa que tem crescido bastante. Claro que a gente quer alcançar patamares muito maiores, mas a gente já conseguiu aprender muito com os nossos erros e também, claro, com os nossos acertos. E baseado nisso, eu fiz um resumo, eu hackeei vendas consultivas para trazer para vocês uma forma de interpretar uma venda consultiva para que seja mais fácil para você entender o que é a venda consultiva e principalmente como aplicá-la. Eu não quero ficar no conteúdo de hoje girando em torno de o que é só, mas eu vou levar isso para o prático, prometo para vocês, e quem sabe alguma dica aqui não sirva para você, né? Não coloque aí uma pulga atrás da orelha, não gere um insight para no dia a dia você mudar um pouquinho a forma que você vende para melhor, aumentar a sua taxa de conversão. Tudo bem? Vocês não são obrigados a acreditar em nada que eu vou mostrar aqui hoje, mas como eu falei, é um conteúdo embasado, formado principalmente de conteúdos terceiros e obras de autores renomados e também um pouco da nossa experiência da trajetória da Plumes. Vamos nessa então, pessoal. Acho que vocês vão começar a ver minha apresentação aí na tela nesse momento. E eu dei o título de Fórmula de Venda Consultiva, porque já que a gente está falando em hackear, a gente vai entender o que compõe a venda consultiva, como se isso fosse uma fórmula química. Muito bem, eu acho que vocês... Não é a primeira vez que ninguém aqui escuta o termo vendas consultivas, provavelmente, né, pessoal? Acredito que não. Mesmo se for, não tem problema. Agora, o que é a venda consultiva? Joga no Google aí, por favor. Pesquisa na primeira ou na segunda página, porque foi o que eu fiz para jogar algumas frases aqui para vocês. Dá uma olhada. Primeira delas, ser consultivo é fazer o cliente deixar você se tornar um forte influenciador em sua decisão. Gostei muito dessa, por isso que eu separei. Próxima, ser consultivo é ser mais consultor e menos vendedor. Interessante, né? Próxima, ser consultivo é, indiretamente, decidir por seu cliente. Próxima. Ser consultivo é entender, diagnosticar e propor uma resolução para o problema de cada cliente. Vocês estão reparando que tem uma coisa que está em comum entre essas descrições distintas que a gente está vendo aqui? E essa coisa em comum é que, independentemente da forma que você descreve, todas possuem o mesmo princípio. Vocês estão começando a reparar que gira em torno de um mesmo ponto? Vamos destrinchar e entender isso melhor. Na minha opinião, vendas consultivas são a consequência, o resultado da combinação de duas coisas que a gente tem que ter como um vendedor. A primeira delas é fazer com que o cliente enxergue que você, vendedor, entende mais do problema e da solução que o cliente precisa do que o próprio cliente. O segundo ponto é o cliente saber que você está sendo sincero. E agora eu vou falar isso em outras palavras antes da gente começar. A gente vai passar por cada um deles, como chegar nesse ponto, o que é e como conquistar, né? Como conseguir esse milestone que vocês estão vendo aqui. O primeiro ponto eu vou descrever de uma forma um pouco mais simples, pessoal. Ao invés dessa frase que vocês estão vendo aí, eu vou trocar essa frase por o cliente te enxerga como um ou uma especialista naquele assunto. A frase número 2, para deixar um pouco mais simples também, eu vou trocar para o cliente confia em você. Pô, mas confiança é um termo que pode representar uma série de coisas, um pouco subjetivo. Eu entendo e concordo, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com confiar nesse caso e como é que isso vai te ajudar a vender mais, tá bom? Vamos lá então. Olha essa imagem aqui. O que vocês sentem quando vocês olham para essa imagem aqui? Sabe por que vocês estão vendo a imagem de um médico nesse slide? Porque esse cara aí, ele tem uma das maiores taxas de conversão do mundo e ele consegue isso por conta da combinação desses dois fatores ali em cima. Alguma vez você já sentiu alguma dor, algum problema, alguma coisa que te incomodava muito
e foi recorrer à ajuda de um especialista? Quando ele falou aquilo que você tem, te diagnosticando e te recomendando uma solução para o seu problema, provavelmente um remédio, já que a gente está falando de um médico, você hesitou para seguir a recomendação dele? Pessoal, essa taxa de conversão é enorme. Pô, médicos não são exatamente vendedores. Eu sei disso, mas o médico ele é um excelente exemplo para representar o que a gente está querendo dizer com vendas consultivas. O médico tem uma taxa de conversão espetacular porque ele cumpriu os 2 pré-requisitos de uma venda consultiva que você está vendo aqui em cima. O primeiro deles, você enxerga aquele médico como um especialista. Ah, é porque ele está de jaleco? Não confundam com gatilho social, né, de autoridade, que é você colocar um jaleco, por exemplo, para vender colchão, atrelando ali um conhecimento, né, a sensação de que você é um perito em algo. Isso é um outro assunto. Eu estou falando que você realmente enxerga o médico como especialista porque ele é um cara muito estudado e formado naquilo e, portanto, olhando essa imagem aí desse rapaz que vocês estão vendo, nós tendemos a enxergá-lo como alguém que entende muito do assunto que a gente está tratando. Seja o seu problema, a dor que você está sentindo ou daquilo que você precisa para a resolução do seu problema. E o ponto número 2 é a confiança. É muito normal a gente confiar no médico, porque é improvável ele estar querendo nos enganar ou passar a perna em nós. É raro essa sensação. Talvez vocês tenham algum episódio específico, mas não é o caso da maioria, né, pessoal? O médico geralmente é aquela pessoa, aquela profissão que está ali para nos ajudar, socorrer, melhorar aquele sentimento ruim que a gente está sentindo, né? Então, a gente tende a ter certeza de que aquele médico está sendo genuíno na intenção de nos ajudar. Eu usei aqui o exemplo do médico, pessoal, porque nós vamos entender hoje como é que a gente pode ser um vendedor mais médico e menos vendedor. Essa ideia também lembra muito, claro, a ideia do Mark Roberts, que é um dos fundadores e CRO da HubSpot, um cara fantástico e muito importante para vendas. Claro que a gente deve os créditos aí para esse tipo de análise que o Mark, inclusive eu sou um enorme fã, ele traz. Muito bem. Primeiro ponto aqui, pessoal, o cliente te enxerga como um especialista. Como é que a gente pode fazer com que o cliente nos enxergue, assim como nós enxergamos um médico, que o cliente nos enxergue como especialista? E para isso eu vou contar com a ajuda de 2 caras aqui, que são o Matthew Dixon e o Brent Adamson, que escreveram um livro, que quem já leu o livro aí já vai reconhecer rapidinho, que são as vendas desafiadoras ou Challenger Sale. Vou explicar o livro inteiro para vocês, eu resumir o livro aqui, não porque obra não se resume, mas eu vou te falar algumas partes que me marcaram muito fortemente e o que essas partes têm a ver com o cliente te enxergar como um especialista. E para isso, eu vou começar dando exemplos práticos. Eu acho que é uma excelente forma da gente explicar um conceito, trazendo para a prática e na sequência entendendo a parte mais teórica. O vendedor de cadeiras. Esse é um exemplo muito legal de uma venda challenger, de uma venda desafiadora. E ela consiste no seguinte: um cara estava andando na rua procurando uma determinada cadeira que ele queria comprar. E ele entrou ali em 1, 3, 6 lojas fazendo um orçamento para ver qual era a loja que tinha um preço menor para aquela cadeira que ele precisava. Só que na 6ª ou na 7ª loja que ele entrou, teve um vendedor que virou para ele e falou assim: olha, eu tenho sim essa cadeira, né? Mas antes, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer algumas perguntas rápidas para você. Para que o senhor vai usar essa cadeira? E aí a reação do cara, né, do cliente, foi um pouco de estranhar aquilo, mas ele falou: pô, eu vou usar para trabalhar. Por quê? E o vendedor falou: pô, e como é que é o piso da sua casa? E aí o cara falou: pô, é de madeira, né? E o vendedor falou: você tem tapete? Aí o cara falou: não tenho tapete. Aí o vendedor virou para ele e falou assim: olha, embora eu tenha a cadeira que você perguntou se eu tenho, eu posso trazer aqui e fazer um orçamento para você sem problema nenhum. Se você permite, como você vai passar de 8 a 10 horas nessa cadeira porque você vai trabalhar nela, é muito importante você prestar atenção na altura do seu joelho e também em deixar os seus braços retos para que você não tenha nenhum tipo de problema, tanto na perna e no braço, como também um belo apoio de lombar, já que o número de horas é extenso para quem trabalha na cadeira. Além disso, o seu piso ele é de madeira. Não tendo um tapete, uma rodinha de alta aderência vai cair muito bem para que você não arranhe o seu chão enquanto você trabalha e não fique balançando na cadeira sem querer, tirando a sua concentração. Então, embora eu tenha aquela cadeira que o senhor acabou de pedir, eu tenho uma recomendação de uma outra, caso interesse conhecer, e provavelmente vai fornecer mais conforto, saúde e performance no seu trabalho. E, pessoal, esse vendedor ele é tão diferente dos demais porque ali o vendedor está de forma muito sutil, muito gentil, muito suave
educando aquele cliente. Educar o cliente, levar informações para ele a respeito da dor e da solução que ele precisa é contestá-lo ou desafiá-lo. Desafiar não é bater no peito e falar assim, você está errado, né? Não é isso, pô. Desafiar é mesmo através, de forma sutil, na minha visão, né? Essa foi a absorção que eu tive do livro, você conseguir mostrar para o cliente que ali o perito é você. E quando você consegue passar essa sensação para o cliente que o especialista é você, você vai estar surtindo o efeito Challenger. Isso demanda um conhecimento técnico muito grande do seu produto. É aquela história do se você vende cortinas, estude mais cortinas do que vendas, né? Próximo ponto. O vendedor de mobília. Esse é um outro caso parecido. O cara ele também estava fazendo um orçamento para mobiliar uma sala e ele saiu fazendo orçamentos online em algumas lojinhas lá e teve um dos vendedores que perguntou para ele, para que você está comprando essa mobília? O cara falou, estou comprando para uma empresa. Aí o vendedor falou, quantos metros quadrados são? Ah, tanto. Quantos vendedores o senhor tem? Tanto. Empresa do quê? O cara falou, poxa, né? Por que o vendedor está me... Empresa de telemarketing. Eu vou ter agentes de telemarketing que vão fazer ligações ativas. E o vendedor falou para ele assim, olha, a mobília que o senhor está comprando para a sala que você quer instalar, muito provavelmente o senhor deve estar pensando em colocar um profissional na frente do outro. Para empresas de telemarketing, embora não seja do ramo, se o senhor me permitir te dizer, alguns clientes nossos que compram mobília para esse segmento preferem que os profissionais não fiquem de frente, mas de costas um para o outro. Então essa mesa que você está pedindo talvez não seja a melhor caso a gente pense em termos de performance e bem-estar dos funcionários. Talvez uma mesa menor que caiba nas paredes para os profissionais olharem para a parede ou para alguma janela que tenha na sala seja mais confortável e melhore o trabalho dos profissionais. Pessoal, eu não entendo de disposição de móveis numa sala, tá? Então isso é um exemplo, tudo bem? Se você mexer aí com arquitetura, alguma coisa assim, eu posso estar falando alguma coisa que não procede. Mas a mensagem que eu quero passar é o seguinte, o que tem de comum entre esse caso e o caso anterior? O que tem de comum aqui, pessoal, é que os dois vendedores se mostraram peritos no assunto. Eles têm um conhecimento técnico aprofundado naquilo que eles vendem e como eles possuem esse conhecimento técnico aprofundado, eles demonstram para o cliente que dominam mais sobre a dor e a necessidade do cliente do que ele mesmo. O que é melhor do que isso? O que é melhor do que a gente estar com dor de barriga e ver um doutor? O que é melhor do que a gente virar para ele e falar assim, eu tô sofrendo, me ajude. E o doutor fala assim, cara, eu sei o que você tem e é disso que você precisa. Se a gente cumpre o ponto número 2 da confiança, a gente já vai falar de confiança. O ponto número 1 da gente se demonstrar um especialista naquilo é extremamente importante. Vou repetir a frase que eu falei antes. Se você vende cortinas, estude mais cortinas e menos vendas. Estudar vendas é importantíssimo e é o que vocês estão fazendo agora, por sinal. Mas eu não estou dizendo que não é para estudar vendas, mas é muito importante vocês adquirirem conhecimento técnico avançado a respeito daquilo que vocês vendem, até que vocês fiquem confortáveis e se sintam especialistas naquilo. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua performance comercial. Tudo bem? Vamos lá. Finalmente, então, a descrição do Challenger. Fazer seu cliente enxergar que você entende mais do problema e da solução do que ele mesmo. Eu só falei 18 vezes isso no webinar até agora, né? Mas agora está aí no slide para formalizar. O ponto número 1, então, da fórmula da venda consultiva que a gente está hackeando vai ser cumprido quando você é um vendedor desafiador. Eu estou resumindo a obra aqui dos caras que demoraram décadas para escrever? Não, nem um pouquinho. Se você ler a obra, você vai aprender muito mais do que eu falei. Isso que vocês estão escutando hoje é uma interpretação e aplicação prática que eu trouxe aqui para dentro da empresa e funcionou muito bem. Beleza? Legal. Vamos agora avançar para um outro ponto aqui teórico muito importante do Challenger. Vocês vão ver que o Challenger, pessoal, que ele tem em comum, o que os vendedores desafiadores eles têm em comum, e só para deixar claro, né, os autores do livro, eles quebraram os perfis, né, dos vendedores do mundo, fizeram uma pesquisa com, não vou chutar o número, mas é muito vendedor, e identificaram 5 perfis padrões que tem de vendedor e queriam ver qual que é aquele mais performático. Por quê? Porque assim eles descobririam o que fazem os melhores vendedores do mundo. Assim, todos os vendedores poderiam seguir essas técnicas desses vendedores de alta performance. Tudo bem? O vendedor desafiador, o que ele tem em comum com os demais desafiadores? Ele escuta, estuda e entende o cenário de cada em negrito cliente. Por que cada em negrito, pessoal? O cara quer comprar uma cadeira quando ele entra numa loja, ele pode estar querendo uma cadeira para quê?
cara que quer comprar mobília, ele está comprando mobília por quê? Né? Vocês separam que o vendedor desafiador, ele, além da escuta ativa, e não adianta ser técnico se você não escuta, porque se você começar a jogar uma enxurrada de informações técnicas complicadas, rápidas e difíceis de entender, você não vai surtir o efeito do challenger. Isso pode mais assustar do que te mostrar como um especialista. Escute ativamente o cenário do cliente. Trabalhe essas informações se você puder. O cara na loja não tem tempo de fazer isso, mas se você é um vendedor, talvez B2B, ou que tem uma venda mais complexa, você tem. Corra atrás de informação pública, nem todo cliente precisa te dar. E entender de fato o cenário do cliente. Quando o cliente ele vê que você entendeu o cenário dele e que você está personalizando a sua ação para ele, agora eu estou conectando no ponto número 2, isso vai surtir o efeito no cliente de que ele está enxergando ali mais do que um vendedor, um consultor. Lembra ali no começo da nossa apresentação que a gente deu uma das definições ali de vendas consultivas era exatamente ser mais consultor e menos vendedor, não é isso? Terceiro ponto, desafiar. E aí a galera já fica, né? Não, porque a gente não pode desafiar o cliente, não pode contestar o cliente, não sei o quê, é o Supremo. Pessoal, não é para bater de frente, para peitar, para mostrar que você é melhor. É o contrário, você tem que ser humilde. Para passar informação, para conquistar as pessoas, para influenciar as pessoas, você tem que ser humilde. Desafiar uma pessoa significa que, de forma elegante, charmosa, calma, suave, a gente demonstra que a gente entendeu o cenário do cliente e que a gente consegue ajudá-lo, talvez mais do que ele mesmo percebe. A gente entende do problema e da solução mais do que o próprio cliente. 19ª vez que a gente fala isso no webinar, né? É porque é importante mesmo, tá bom? Legal. Então, vamos sair aqui um ponto número 1, porque eu estou supondo que já ficou claro aqui para vocês, né, o que significa o cliente nos enxergar como especialista. Tudo bem? Não vou falar mais uma vez essa definição. O ponto número 2 é o cliente confiar em você. E aí, pessoal, confiar é uma palavra muito forte, né? A gente pode levar isso para o lado afetivo. Tem várias formas que você pode aí destrinchar a confiança. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente tangibilizar para vocês no conteúdo é do que eu estou falando. Tudo bem? E para explicar o que eu estou falando, eu separei 2 frasezinhas aqui que resumem muito bem. Antes, vamos para o exemplo prático de novo, para que a gente possa aí exemplificar. Pessoal, quem que é o melhor vendedor do mundo? Pensa aí, vou dar 5 segundinhos. É muito difícil de responder essa pergunta, porque eu não estou procurando um nome aqui, não precisa pensar num nome. Talvez você tenha pensado no Rackham, ou talvez no Mark, ou talvez no Aaron Ross, ou talvez no pessoas ali que você conhece que são excelentes vendedores. Pessoal, o melhor vendedor do mundo é uma pessoa que faz uma indicação. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. O que acontece quando um amigo seu, ou um familiar, ou um namorado, esposo, vira para você e fala assim, você tem que ir nesse restaurante, ele é maravilhoso. Você tem que ver essa série, é sua cara e ela é muito interessante. Sabe por que a gente adere tanto a esse tipo de recomendação? Porque nós temos certeza de que o outro lado está sendo sincero e genuíno. O outro lado não quer nos enganar, não quer passar perna, quer nosso bem. Por que uma pessoa estaria fazendo uma recomendação se ela só quer o nosso bem? Né? Por que ela estaria fazendo uma recomendação ruim, melhor dizendo, perdão? Uma recomendação que tem algo por trás, que tem uma má intenção por trás, se é uma pessoa que genuinamente nós confiamos. Vocês concordam? Então, na verdade, a melhor pessoa do mundo, o melhor vendedor do mundo é uma pessoa que faz uma indicação. Por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque isso traduz muito bem o que é confiança aqui no meu contexto, né? No contexto da venda consultiva. Confiança é ter a certeza da sinceridade da outra pessoa. Confiança é ter a certeza de que nada está sendo escondido. Se você conseguir cumprir esses dois, vamos voltar aqui de novo, ter a certeza da sinceridade da outra pessoa e ter a certeza de que nada está sendo escondido de nós. Não é fácil confiar em alguém que a gente não conhece. É difícil você surtir num cliente o mesmo efeito que a sua irmã ou que a sua mãe surtem quando você recebe uma recomendação. Mas vamos tentar se aproximar o máximo possível disso. Vamos tentar entender o que acontece na confiança, na conquista de confiança, como é que a gente pode se aproximar o máximo possível na hora que a gente estiver vendendo da mãe daquele lead recomendando um filme ou um restaurante para ele ir. Como a gente faz isso? Né? Aí fica interessante, porque a gente entendeu agora o conceito e a gente vai agora entrar
na parte que a gente explica como a gente faz para obter, né, a confiança. Para isso eu vou contar uma história. Mais uma, quinta do Ebner. O Polo do Cabeça. O Cabeça é meu irmão e o Polo é o carro dele que ele comprou em 2000 alguma coisa. E o Polo foi um carro muito vendido, né? Porque na época que surgiu, eu não entendo de carro para dizer, mas ele fez muito sucesso e vendeu pra caramba. E aí, depois de algum tempo, tá lotado de carro vendendo, né? Usado, normal. Então tinha muito Polo usado vendendo. E meu irmão queria vender o Polo dele. E aí ele anunciou esse Polo nos principais portais que vocês devem estar imaginando aí já alguns nomes, nesses mesmos. Ele anunciou nesses daí o carro dele. E o carro não saía, e demorava, e ele abaixou o preço, ele pegou a média, ele tabelou, ele viu qual era a média de preço, ele colocou ali um pouquinho abaixo, e não estava saindo, né? Então, gerou alguma visita ou outra, mas acabou não tirando o pedido, acabou não conseguindo fazer a venda, pessoal, tá? E olha o que ele me falou, e eu nunca vou esquecer disso. A gente estava lá em casa e aí ele falou assim, eu já sei o que eu vou fazer para vender meu Polo. Ao invés de escrever os benefícios que meu carro tem, eu vou escrever os problemas. E aí você fala, pô, não é possível, você vai anunciar um carro escrevendo pontos negativos do seu veículo, né? Parece uma ideia brilhante, né? Deixa eu explicar o sentido disso. Ele falou assim, olha quantos anúncios tem de Polo aqui. Tinha, sei lá, 200 na cidade. Tá bom. Todos os anúncios, sabe o que eles têm em comum? Eles falam os mesmos benefícios que o carro tem. Porque o freio, porque a direção, porque a janela, porque o travamento automático, porque não sei o que lá. Tá bom. Sabe o que ninguém sabe sobre nenhum Polo que tá aqui? O que tem por trás do carro do cara. Você sabe o que uma pessoa pode fazer com um carro? Você sabe o que é ter alguns cachorros, ou filhos, ou mais de um dono, ou usar o carro mal utilizado, ou levar em mecânico que não é de confiança e mudar a peça? Pessoal, é o inferno comprar carro. Sabe por que é o inferno comprar carro? Porque a gente não sabe o que está acontecendo por trás daquela oferta. Por isso, quando você anuncia um carro, se você já anunciou, a pessoa fica muito receosa. O carro ela conhece. Ela já visitou 1, 3, 10 carros. Agora, quando a pessoa visita o seu carro, ela está tentando entender se aquele carro se você está escondendo alguma coisa. Porque, claro, a pessoa fica preocupada e não é culpa dela. Pô, ela não te conhece. Então, meu irmão, como ele não conhece as pessoas e não vai conseguir conquistar a confiança das pessoas da noite pro dia, ele escreveu que o Polo dele tinha um furo de cigarro no banco de passageiro, a antena estava quebrada e o porta-malas estava amassado, e ele conseguiu 5 visitas em uma semana e vendeu na segunda ou na terceira, não vou lembrar de cabeça. Mas ele vendeu um Polo escrevendo sobre o problema, e para quem não acreditar, tem print screen. Tá bom? E por que dessa história? Essa história, ela é uma história que não deve representar a realidade da maioria dos vendedores aqui, porque trabalham com vendas consultivas, ou talvez no B2B, ou não trabalhem vendendo carros usados. Mas é uma história importante para a gente entender como a gente faz a conquista da confiança do cliente e como que o meu irmão conseguiu usar um hack importantíssimo para isso. Quando você demonstra preocupação genuína em escutar, entender e ajudar o seu cliente a resolver o seu problema, seu cliente automaticamente passará a confiar em você. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. O meu irmão, pessoal, naquele momento, ele estava antecipando objeções e possíveis problemas para o possível comprador do carro. É a coisa que o cara... É a informação de maior carência que existe naquele momento. E quando ele passa essa informação, ele está demonstrando que ele está genuinamente preocupado em ser transparente. Sabe quantos anúncios de Polo tinham isso? Eu não li todos, mas dos que eu vi não tinham nenhum. Então, pessoal, a auto-objeção é um gatilho, por sinal, o meu predileto. Para quem não sabe o que é gatilho, é você fazer alguém concluir algo de forma rápida. Esse é o gatilho mental, a gente não vai falar disso agora. Mas o meu gatilho mental predileto é auto-objeção, e foi o que foi usado nesse caso para que nós fornecêssemos para o cliente a sensação de que a gente está genuinamente preocupado em ajudá-lo, e isso faz com que ele confie em nós. Vou ler mais uma vez essa frase. Quando você demonstra preocupação genuína em escutar, entender e ajudar deveria ter maior ali, o seu cliente a resolver o seu problema, o problema do cliente, claro, o seu cliente automaticamente passará a confiar em você, sem te conhecer. Então isso é um hack. É uma forma da gente hackear aí a conquista de confiança. Vamos pegar um exemplo prático aqui, pessoal. Quando gostamos muito de algo e nos sentimos mal informados, ansiosos ou persuadidos, ativamos uma arma natural de defesa.
Recuamos com medo de não estar tomando uma decisão segura e embasada. Tá? Deixa eu levar isso para a prática para ficar um pouco mais claro para vocês. Olha lá, você quer um carro novo e você foi até uma concessionária. O vendedor te apresentou o carro maravilhoso, perfeito, cheiro de carro novo, né? Carro na concessionária parece que é muito mais bonito que na rua. Ele sai, parece que já fica menos bonito. E aí, pô, é o carro dos seus sonhos. Tem uma condição viável, tá dentro do que você queria pagar. Você tem lá o dinheiro, você se planejou, tem uma forma de pagar aquele veículo. E tudo parece certinho para você fechar aquela compra naquele momento. Só que, de repente, algo te incomoda. Pessoal, isso aqui não necessariamente representa a realidade da maioria. Eu já comprei carro, fui na concessionária e assinei um contrato para comprar. Só que eu tô usando um exemplo da aquisição de um carro para ver se vocês lembram dessa sensação aqui que eu tô falando, da sensação de incômodo quando você tá prestes a comprar alguma coisa, quando você tá quase, tá tudo certinho, você tem dinheiro, você olhou, tá lá, é só clicar e colocar o dado do seu cartão, mas aí vem aquela sensação de, pera, rapidinho, deixa eu só ver se não tô, né? Por que gera isso? Eu já vou falar o que isso tem a ver com confiança e por que eu tô explicando isso. Você resolveu que você vai jogar golfe. Como se fosse fácil jogar golfe, né? Como se fosse fácil decidir isso. É só um exemplo. E aí você entra na loja de taco e tem lá 300 tacos, né? Você pesquisa na internet e encontra mais de 100 artigos sobre como escolher o taco ideal. Você leu, você estudou, tudo perfeito, bacaninha. Foi na loja, o taco tá dentro do que você queria pagar. E aí, de repente, algo incomoda também. Você fala assim, puta, meu Deus, será que eu tô comprando o negócio certo? Cacete, não é um investimento, eu tô R$3.000 um taco, porque será que é o certo e tal? E essa sensação é muito comum a todos nós. Pessoal, o que acontece é exatamente o efeito que eu tinha explicado antes. Vamos ler mais uma vez. Opa, o slide anterior que eu quero. Quando gostamos muito de algo e nos sentimos mal informados, ansiosos ou persuadidos, ativamos uma arma natural de defesa e a gente recua com medo de estar tomando uma decisão que não é segura ou embasada. Enquanto a gente não enxerga os contras daquela compra, daquela decisão, enquanto a gente não sente que a gente está sendo extremamente racional, frio, calculista naquela decisão, enquanto a gente não sente que de fato a gente está ponderando os fatores antes de tomar aquela decisão, a sensação de segurança vai fazer a gente dar um passo para trás, precisando do famoso mais um tempinho para pensar. Ou vou dar uma volta, ou vou dar uma pesquisada. Isso desencoraja. Enquanto a gente não cumpre esses pré-requisitos que estão aí, a gente não toma uma decisão. Esse slide, a gente tem que tomar cuidado. Ele é um pouco simplista. Se você entrar na ciência de tomada de decisão, você vai ver que é uma ciência mais complexa do que eu estou apresentando aqui para vocês. Isso é um resumo, né, pessoal? Isso está sendo generalista de uma sensação comum e como é que a gente pode vencer ela. Se você quer estudar de fato o que leva uma pessoa a tomar uma decisão, tem N obras de vendas e estudos maravilhosos que explicam o perfil das pessoas, como é que o que motiva cada uma, o que faz com que cada uma sinta o conforto para tomar uma decisão. É mais complexo do que só um slide, tá bom? Mas espero que esteja dando para absorver aí e prometo que isso vai gerar boas ideias aí, bons outputs para resultado. Beleza, então se existe esse desconforto, né? Então se a gente sabe que é uma verdade que as pessoas, elas, enquanto não estão confortáveis e não sentem que ponderaram e não sentem que estão sendo racionais, frias e calculistas para fazer uma compra, elas vão recuar, como é que a gente gera esse conforto para o cliente, pessoal? Como é que a gente faz com que o cliente ele sinta, ele tenha a sensação que, de fato, tá? Ele não está emocionado, não está persuadido, né, naquela decisão. Dá uma olhada. O primeiro quadrante ali que o cliente vê muito valor. Por que está escrito o cliente vê valor? Porque tem muita gente que estuda técnica de vendas e fala não funciona comigo. Só que daí você vai ver e aí não cumpriu a premissa número 1, que é você conseguiu fazer uma proposta de valor sólida para o seu cliente. Pessoal, se o seu cliente não viu valor na sua solução, no seu serviço, no seu produto, você pode ser o mago da negociação. Você pode perguntar para ele assim, você compraria o meu produto por R$1? Essa pergunta é muito boa. Se o meu produto custasse R$1, você compraria? E às vezes o cliente fala não. E se ele falar não, é porque ele não viu valor na sua solução. Não adianta você ser o rei da negociação dos gatilhos mentais. Tem que ter o pré-requisito de que o cliente ele viu valor naquilo. O cliente vê muito valor e aí
ele sente a sensação de insegurança. Por quê? Depois que você apresentou o seu produto, o seu software, a sua máquina, a amostra, ele fala, maravilhoso, eu amei isso daqui. Dá uma proposta na mão dele e fala assim, então compra. Muito provavelmente você vai encontrar o obstáculo da insegurança. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O preenchimento da lacuna que incomoda muitos vendedores entre a proposta comercial e o aceite dela para a assinatura do contrato. Nesse meio termo, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. O sem controle da venda e o assumindo o controle da venda. Claro que nós queremos ter controle da venda, porque quanto mais controle da venda, melhor previsibilidade e aumento da taxa de conversão. Pô, a gente quer puxar pra gente o controle da venda. A gente não quer dar lição de casa pro cliente, deixar ele com a proposta embaixo do braço e falar, tchau, vou pensar, e depois eu te ligo para te avisar. O que você sente quando o cliente fala isso, vendedor, né? Então, como é que a gente diminui um pouco esse efeito? O vendedor que não tem controle da venda, olha ali, vamos ler esse quadrante vermelho que está aqui à esquerda. Cliente procura objeções ou motivos de recuo para postergar a decisão. Vou pensar um pouquinho. Vou falar com a diretoria. O preço está fora do que eu queria. O time não é agora. Não entendi muito bem. Pessoal, às vezes a objeção ela não é real. Quando você tem uma objeção real, ela é extremamente valiosa para que você conserte o seu processo de venda, antecipe objeções, educando o cliente, né, para que a objeção sequer aconteça. Evitar uma objeção de acontecer é melhor do que contorná-la, se possível, porque assim você consegue evitar, né, claro, objeções. No outro lado, nós temos o vendedor que assume o controle da venda. O vendedor antecipa objeções e possíveis ameaças antes que o próprio cliente faça isso. Isso é muito interessante e transformador, e se vocês conseguirem aplicar um pouquinho disso nas vendas consultivas de vocês, eu prometo que isso dá resultado, pode me cobrar. Então vamos lá, como é que a gente tenta se assemelhar ali ao vendedor que assume o controle da venda, né, antecipando objeções e possíveis ameaças antes que o próprio cliente faça isso. Não foi isso que o Cabeça fez com o polo dele, né? Se a gente parar para pensar, não foi exatamente isso. Ele não antecipou objeções e ameaças e preocupações, dando a sensação para o cliente de que não tinha nada por trás, que ele não estava enxergando e que ele estava sendo racional e que ele podia comprar aquele carro. Na segunda visita ele vendeu, ou terceira, não vou lembrar, mas foram poucas, né? Por conta dessa sensação que meu irmão se preocupou em fornecer para o cara, ao invés de deixar o cliente fazer isso por conta própria, como 99% das pessoas que anunciam um carro ou tentam vender um produto. Vamos passar aqui para o próximo slide. Quem nunca ouviu falar do gatilho mental? Pessoal, o gatilho mental da autoobjeção é o meu gatilho mental predileto, como eu já comentei. Ele é uma excelente ferramenta para que você consiga seguir o caminho de assumir o controle da venda e antecipar possíveis ameaças ou objeções para o seu cliente, fazendo com que você conquiste a confiança dele, fazendo com que ele sinta a sensação de que ele foi racional e ponderou as alternativas para tomar a decisão de comprar o seu produto depois que ele viu o valor no seu produto. Quando você demonstra preocupação genuína em escutar, entender e ajudar o seu cliente a resolver o seu problema, seu cliente automaticamente passa a confiar em você. A autoobjeção é uma forma de você conquistar isso. Como é que é o contato tradicional do vendedor? Como é que, se você fosse vender lá nos anos 60 ou 70, muito provavelmente te ensinariam o seguinte: sorrisão no rosto, pode ser amarelo, né? Assim, né? Felicidade forçada, rapor exagerado. Ô, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Pô, mentira que você é de lá também, rapaz. Também sou. Que coisa, cara. Pô, a gente nasceu para se encontrar hoje, não é possível, né? Que coisa, que prazer, que oportunidade. Pessoal, eu não gosto. Evitem, não acho o melhor caminho. Eu acho que isso não é necessário para a gente conseguir realizar uma venda. Olá, vou te mostrar um produto, um serviço espetacular. Você vai achar incrível o que eu vou te apresentar agora. Isso já gera uma barreira automática no cliente. Agora, e se a gente testar uma abordagem que é: não force, seja como realmente você é. E deixa eu só colocar um parênteses no slide anterior. Um dos princípios de como fazer amigos e influenciar pessoas, um livro maravilhoso, fantástico, perfeito, que todo vendedor deveria ler, fala que sorrir é muito importante, mas sorrir de forma genuína e não forçada. Aqui eu estou falando de forçar, tudo bem? Vamos lá. Teste um contato assim. Não force, seja realmente como você é. Quem que você é? Você age como você numa reunião de vendas de verdade? Né? 2, saia do papel de vendedor.
3, não invada a privacidade ou fique caçando rapport. Experimenta uma abertura assim. Boa tarde, cliente. Eu sou o Otávio e hoje eu vou verificar se alguma das nossas opções ela tem um fit interessante, ela consegue atender algumas das suas expectativas e objetivos com essa busca que vocês têm. Então, se for tudo bem, eu poderia trazer algumas perguntas aqui para você. Pessoal, abordagens assim, elas ajudam muito mais a gente ir pelo caminho da conquista de confiança e aplicar a auto-objeção. A auto-objeção está no detalhe. Detalhe está pequenininho porque é detalhe mesmo. Deixa eu dar um exemplo de um vendedor de imóveis. Ah, mas eu não vendo imóvel. Eu também não. E eu não tenho experiência vendendo imóvel. Mas eu trouxe aqui um exemplo, né, de um cenário de um vendedor de imóvel para a gente ver isso aplicado na prática. Vendedor, você tem gatos? Se ele pergunta só isso, a resposta pode ser, não, não tenho. Mas vamos mudar a abordagem do vendedor. Você tem gatos? Porque essas janelas da área de serviço, elas estão próximas aqui, são um pouco perigosas para quem tem. O vendedor, o cliente nem falou que ele tinha gato, mas você está antecipando um possível problema. E o cliente provavelmente pode dar uma resposta da linha, caramba, eu não tinha me atentado para isso, né? Você recomenda resolver isso de alguma forma, alguma coisa assim? Então, isso já é uma técnica de conquista de confiança espetacular, que é o uso da auto-objeção. Outro exemplo, caso você precise de um hospital perto, você tem que tomar cuidado. Porque em hora de trânsito, pode ser que você leve algum tempo para chegar no hospital que é mais próximo daqui, que é o hospital tal. E o cliente fala, caramba, eu não tinha notado. Talvez ele não precise. Pô, não preciso não. Espetáculo, não tem problema. Para mim é tranquilo demorar 20 minutos até o hospital. Ou, caramba, isso para mim é realmente fundamental, importante. Tem algum outro imóvel próximo ou que tenha que isso... Pessoal, de novo, me aproximando da imagem de um especialista, sendo ali desafiador, mas aqui eu estou focando principalmente no uso da auto-objeção para a gente mostrar para o cliente que nós estamos genuinamente preocupados em escutar, entender e ajudá-lo, porque isso vai fazer a gente conquistar a confiança do cliente. Aqui não pega sinal de claro. Importante você saber disso. Que operadora você é? E o cara fala, caramba, eu sou de outra, não tem problema. Ou ele fala, nossa, eu sou claro, eu vou dar uma olhadinha nisso. Falou, importante, você não vai querer se mudar para uma casa que não tem sinal. Eu estou preenchendo a lacuna que existe entre a apresentação do produto ou de uma proposta e o fechamento. Eu estou dando para o cliente a sensação de que ele não está deixando passar nada. Eu estou dando a sensação para o cliente que eu entendo melhor do que ele precisa e que eu genuinamente quero ajudar ele, por isso ele pode confiar em mim. Eu estou preenchendo um espaço que é muito difícil de superar em vendas consultivas, que é o espaço entre a proposta e o aceite. Queremos causar a sensação ao cliente que genuinamente queremos ajudá-lo, pela 50ª, 28ª vez. Assim, ele confiará em nós e terá a sensação de que nós somos confiáveis, que estão analisando sinceramente se de fato aquele imóvel é apropriado para ele. Né? Ali, ao invés de estão, seria estamos, que estamos analisando, né? Sinceramente. Mais uma vez, esse slide maravilhoso, só para a gente reforçar o que eu acabei de trazer para vocês, pessoal. Traga um controle da venda para vocês. Não deixe o cliente fazer a lição de casa por conta própria. Vamos usar um exemplo de imóvel de novo? Ah, mas eu não vendo imóvel. Não tem problema. Leve isso para a sua realidade. Se você apresenta um imóvel espetacular, dos sonhos perfeito, brilhante, cheiroso, que todo mundo quer que bata sol ao meio-dia, e o cliente ele vai embora para casa, ele vai fazer a lição de casa sozinho de tentar caçar, perceber se ele está sendo ansioso, emocionado, persuadido, e ele vai ficar receoso em tomar aquela decisão, sentindo aquele frio na barriga. Agora, se a gente for o vendedor, que é o especialista e consegue a conquista de confiança do cliente, principalmente com o uso de auto-objeções, a gente vai seguir o caminho da direita, assumindo o controle da venda, fazendo com que o cliente não tenha que fazer isso sozinho. Nós somos especialistas. Não é ele que tem que lembrar que o gato dele pode pular da janela, ou que o sinal dele não pega, ou que o hospital mais perto é longe. Você é o especialista no que você vende. Estude mais o que você vende e menos vendas. Assim você vai se aproximar mais, cada vez mais, de um médico, de um doutor, e não de um vendedor. O Mark Roberts, numa palestra dele, mostra o Google, ele escreve vendedor no Google Imagens, aparece imagem de diabinho. Né? Porque, infelizmente, o histórico é esse. O histórico é do empurrar, enganar, convencer. Né? Vendas não é isso, pessoal. Vendas não é isso. E ele fala que ele acredita que no futuro, cada vez mais, a imagem vai parecer de ajuda, né? De pessoas solícitas, sinceras, humildes, bem estudadas. Tudo bem? E agora vamos para o último slide, que foi também um dos primeiros que eu utilizei na apresentação. E uma venda consultiva ocorre quando duas coisas acontecem. O cliente te enxerga como um especialista, o cliente confia em você. E agora, para encerrar, né, pessoal, eu queria trazer algumas considerações aí do começo que eu trouxe para vocês. Eu vou ficar grande aí na tela de vocês agora.
Vocês não são obrigados a acreditar em nada que vocês leram aqui, que vocês ouviram aqui. Essa é uma percepção minha baseada em estudos que eu fiz, baseada em um pouquinho de experiência e erros e acertos. E eu espero sinceramente que isso seja uma provocação para que você busque o seu próprio conceito e técnicas que funcionem na venda consultiva. Eu não sou o rei da verdade, tem vendedores mais importantes, mais estudados, mais embasados, que escrevem, né, que investem tempo nesse tipo de estudo. Vá atrás de informação. Elas são muito importantes. Estudar a venda é importante, isso não é mais importante estudar aquilo que você vende. Mas estudar vendas é importante. E eu espero sinceramente que essa interpretação que eu trouxe hoje de vendas consultivas, ela tenha gerado algum tipo de incômodo, desconforto ou curiosidade para que você melhore um pouquinho aí no dia a dia de vendas, porque como funciona muito bem para a gente, talvez funcione bem para você também. Esse foi o conteúdo de vendas consultivas da semana de vendas B2B da Plumes. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim. Essa semana está espetacular e lotada de conteúdos muito, muito legais, incluindo Aaron Ross, né? Ninguém menos do que ele que vai conversar comigo, eu entrevistei ele, né, pessoal? O conteúdo ali a gente vai aproveitar ao máximo para tirar informações ali do Aaron, que vocês vão curtir muito. Então, permaneça e continue aí acompanhando os conteúdos da semana, porque muita coisa boa está por vir, tudo bem? Um abraço, até mais e obrigado a todos.